Gustavo, você ficou com a missão agora desse fechamento com chave de ouro, né? Boa tarde, boa tarde. Que responsabilidade, né? Eu prometo que eu vou manter meus 20 minutos. Não deu para só tempo. Com certeza, com certeza. Pessoal, vamos falar um pouco de pecuária? Vamos falar um pouco de boi? Muito obrigado, agradeço muito a presença de todos, agradeço muito o convite da organização desse evento maravilhoso aqui nessa cidade maravilhosa que é Londrina, para a gente poder falar um pouco da nossa história, para a gente poder falar um pouco do nosso produto e falar também, por que não, de teoria sobre pecuária de precisão. Algo que está muito na mídia, desde assim, nos últimos 6 anos, e a Coima, tem uma história longa já e muito gratificante nesse departamento, nesse setor. Eu acho... Perfeito. Então, pessoal, como já me apresentaram, meu nome é Gustavo Trivelin, eu sou zootecnista, eu tenho mestrado em zootecnia, meu mestrado é em integração lavoura, pecuária e floresta, também o nível de tecnologia, mas aqui nós estamos para falar de pecuária de precisão. E até o tema que a organização ofereceu para que a gente falasse, o título da palestra, é muito pertinente com o que eu quero trazer aqui para vocês, um pouco do conceito de pecuária de precisão. Então eu vou ler o título com um pouco de calma, para que a gente possa entender ao longo da palestra o que é a pecuária de precisão de fato. Então, como as tecnologias de monitoramento digital... Então, a tecnologia faz parte da pecuária de precisão, mas não necessariamente é a pecuária de precisão. E quando a gente fala do digital, claro que é esse papel de transformar o analógico em digital é por conta da tecnologia. Dos animais se somam ao olho do dono para facilitar tomadas de decisão. Então, para facilitar tomadas de decisão, precisa ter a tomada de decisão, tá? Então, eu quis manter esse título justamente por conta da importância que tem dentro do que é a pecuária de precisão. A Coima, Inovação Tecnológica para a Pecuária, é uma empresa de 71 anos, ela nasceu em Dracena, no extremo oeste do estado de São Paulo, em 1951, e ela começou a sua história fazendo carroças, charretes para a pecuária regional, né? E daí a gente passou, ao longo desse tempo, a gente acabou migrando para equipamentos de contenção animal e pesagem. Então, as saudosas balanças mecânicas que ainda nós temos na nossa linha, com uma precisão gigantesca, e os troncos de contenção também de madeira, que nós ainda temos na nossa linha também, troncos de madeira, super robustos e super duráveis, né? É muito normal a gente estar nos eventos, nas feiras, e alguém chegar e falar assim, meu avô tem um tronco da Coima, está lá até hoje. Então, isso é muito gratificante, a gente tem uma história muito importante na pecuária nacional. E a gente traz esse slogan com a nossa linha de produtos hoje. Hoje, pensando, nós temos 2 linhas paralelas. A linha da pecuária com tronco hidráulico, nosso tronco Megatron. Balanças eletrônicas bovinas. Os troncos manuais, né, como ali a gente está exemplificando pelo nosso tronco robusto, de aço. Mas nós também temos troncos de madeira. E a Balpes, que é o nosso objetivo aqui da gente falar um pouco mais da Balpes, que é o nosso produto para a pecuária de precisão de fato. Paralelo a essa linha da pecuária, passando brevemente aqui, também atendendo a agricultura brasileira, nós temos a nossa linha de balanças rodoviárias, tá? Tanto de concreto quanto metálicas, né? Para a gente medir toda a produção e tudo que entra, tudo que sai da nossa fazenda, da nossa logística de armazenagem. A Balpes, ela nasceu em 2010, numa parceria com a Embrapa e a UFMS. A Embrapa de Campo Grande, até aqui temos o
primeiro o primeiro simpósio de pecuária de precisão em 2014. Ali no centro da mesa, o pesquisador Dr. Pedro Paulo, de Campo Grande, da Embrapa Gado de Corte, que ele assumiu esse objetivo de criar esse equipamento e levar para dentro da pecuária de corte um equipamento que solucionasse um problema. Como que a gente faz para a gente ter o peso do animal no pasto? Sem precisar levar esse animal para o curral para ser pesado. Uma coisa que a gente sabe que leva tempo, que usa manejo, que usa equipe, algo que a gente consiga ter esse dado minucioso de pesagem com o animal no ar livre, né, no ambiente natural dele. Então surgiu esse equipamento que é uma balança de passagem. Então uma balança de passagem que é instalada num confinamento, dividindo a baia ao confinamento ao meio e colocando ela de um lado para o outro. Toda vez que o animal sai da linha de coxo e vai para a outra metade da baia que tem o bebedouro, ele é obrigado a passar pelo equipamento e a gente pega o peso dele andando. Também em sistemas de passagem, também de pastagem, manejos de sistemas rotacionados de pastagem de alta produção, também do mesmo formato. Para o animal entrar na praça de alimentação, ele precisa passar por esse corredor, ele precisa passar por esse equipamento que vai pesar ele andando. Tá? E todos esses dados são enviados para a sede através de um sistema de rádio e na sede, aí ligado na internet, vai acabar alimentando um dashboard que fica online. É a pesagem instantânea, né? A pesagem que a gente consegue acompanhar todo dia o crescimento dos nossos animais, o desempenho dos nossos animais. Tá? Mas isso aqui até, por essas fotos exemplificando, né, o sistema montado, tanto em confinamento quanto em sistemas de pastagem, na praça de alimentação ou dividindo a baia ao meio para a gente conseguir mensurar os animais no confinamento. E isso trazendo indicadores que, assim como a palestra muito pertinente do pessoal da Nihollis, falando que precisa do input, né, claro, da identificação desse animal e de algumas medidas limites, né, como, por exemplo, os animais que estão no sistema rotacionado ou no sistema de confinamento, quanto que a gente espera que ele ganhe por dia? Né, qual que é a meta de ganho de peso? Algo que algumas fazendas, às vezes, por vezes até muito tecnificadas, têm dificuldade em dizer. Que é o que vai pagar a conta daquele animal diariamente. A gente conseguir identificar dentro, bolinha verde, bolinha vermelha, qual animal que está atingindo aqui a meta diariamente e qual animal que não. E, mais do que isso, a gente acompanhar qual que é o desempenho diário desse animal. Quando a gente olha um gráfico de crescimento, a gente consegue medir e acompanhar o crescimento desse animal e correlacionar com os custos dele. Porque todo animal ele tende a crescer e estabilizar o ganho em um certo ponto. E dentro disso a gente consegue identificar quanto tempo esse animal vai ficar no sistema, se esse animal ficou doente ou não, etc. Tem várias narrativas que possam ser utilizadas com o sistema de monitoramento desse. Mas afinal, a gente voltando um pouco para a teoria aqui, o que é de fato pecuária de precisão? Claro que todo mundo aqui sempre ouviu agricultura de precisão primeiro do que pecuária de precisão. Certo? A agricultura de metro quadrado. E muita gente associa com tecnologia, né? E eu costumo utilizar uma frase que a tecnologia ela veio para a pecuária de precisão para torná-la possível, mas não necessariamente ela é tecnológica. Então, vou usar até um exemplo do nosso próprio equipamento. Se é uma balança de passagem, já expliquei para vocês que era instalado na praça de alimentação. Se por acaso eu coloco uma gaiola de pesagem, contrato um funcionário para ficar do lado dessa balança, toda vez que o animal vai entrar na balança, na praça de alimentação para beber água, ele fala, por favor, eu gostaria de entrar na balança. Por favor, claro, entre. Ele abre a porta da balança, o animal entra, fica quietinho, o funcionário registra o peso, o animal vai lá, bebe água, volta, por favor, eu quero passar novamente. Aí ele vai lá, abre de novo, claro, aí pesa o animal, registra, chega lá na sede, digita no computador. Não é pecuária de precisão? É pecuária de precisão. Porque assim como a agricultura de precisão é metro quadrado, eu tenho
a pecuária de precisão, que é boi por boi. Eu vou ter a informação daquele animal. Eu vou ter a informação daquele indivíduo. Só que a tecnologia, só que claro, né, de acordo com o custo, é viável? Não é viável. Então a tecnologia ela veio para tornar as operações viáveis. Assim como eu lembro do lançamento de um pulverizador na AgriShow, em 2019, que esse pulverizador identificava a planta daninha e ele aplicava o herbicida só em cima daquela planta daninha. E é uma ferramenta maravilhosa de agricultura de precisão. Só que se eu contrato um funcionário, dou uma bomba costal para ele, e ele roda o campo inteiro só aplicando herbicida em cima daquela planta daninha, não é agricultura de precisão? É agricultura de precisão. Só que a tecnologia, ela veio tornar isso viável, ela veio tornar isso operacional. Gestão. Já vi inúmeras empresas na pecuária trazendo fluxo de caixa, pecuária de precisão. Softwares de gestão, pecuária de precisão. Só que, na verdade, não é bem isso, né? São atividades de gestão e não necessariamente pecuária de precisão. E indicadores. A gente está dentro da pecuária, até dentro da agricultura também já escutei, já tive muitos depoimentos sobre isso, que tem uma quantidade de indicadores no mercado, dentro das fazendas, ou não tem nada ou tem muito. Então, os indicadores em si são aplicáveis dentro da tomada de decisão corriqueira de uma fazenda? Se sim ou não? São muitos indicadores que a fazenda não sabe o que fazer com ela? Ou a fazenda não tem nada? Não sabe quantos animais morrem no ano? Não sabe qual que é o inventário? Não sabe qual que é o estoque de pecuária? Então, indicadores é algo muito vago, tá? Assim também, até voltando para a tecnologia, quando a gente fala, por exemplo, até dos brincos eletrônicos, né? Pecuária de precisão. Os brincos eletrônicos, eles vieram o quê? Evitar que a gente tenha que marcar o gado, né? Para facilitar o input daquele dado em softwares de gestão. Então, a pecuária de precisão não é bem isso. Na verdade, é o conjunto de tudo isso. Então, a pecuária de precisão é a coleta automática e digitalização de informações produtivas. Então, a coleta automática, assim como aquele pulverizador automático, ele tem um sensor que identificou a planta daninha. Ele identificou, isso daqui é uma planta daninha. Ele tomou uma ação, ele aplicou herbicida só em cima daquela planta daninha. Então, ele tem um sensor, assim como a gente também tem uma balança. A balança é analógica. Então, ela está ali, ela existe de fato. Tá? E ela coleta essa informação, digitalizando ela, passando para o sistema web, para daí sim que seja feita a tomada de decisão assertiva. Tomada de decisão que tem que acontecer, que tem que mudar o cenário da pecuária, que tem que mudar o cenário da fazenda, tem que trazer mais lucro. Senão é hobby. E ninguém está aqui por hobby. Concorda? Então, esse, assim, para mim, é o que mais mostra para a gente o que é pecuária de precisão. E aí a gente tem um equipamento que consegue pesar um animal no campo, no seu habitat natural. Temos sensores para identificar que não tem só um animal mesmo passando por ela. E a gente está pegando o peso desse animal. Todo esse peso é enviado para a internet. Na internet, no nosso banco de dados, a gente vai ter uma mineralização disso, entender qual dado que vai ser realmente utilizado, para daí alimentar um dashboard que vai ajudar a gente na tomada de decisão na fazenda. Mas, o que vai ser gerado por esse dashboard? Certo? Então, tem vários indicadores dentro de uma propriedade pecuária que são possíveis a partir do que a gente tem o peso diário do animal. A gente poderia atualizar isso, pesar todos os animais uma vez no mês ou uma vez no semestre e atualizar esses valores dentro da nossa propriedade. Só que com um sistema desse a gente consegue entender qual que como que isso acontece ao longo do ano, todos os dias do ano. Então, GMD, ganho médio diário, variação de peso total, taxa de lotação, porque a sua taxa de lotação hoje, na hora que você calculou, vai ser diferente daqui 2 dias. Os animais estão ganhando peso, os animais estão comendo mais ainda. E quando você tem um sistema de mensuração desse, você consegue identificar que
a tua taxa de lotação já está errada. A sua capacidade de suporte está diferente do que você calculou as 2 semanas atrás. Então, é um sistema diferente. Estoque, que a gente está acompanhando isso em peso todo dia. Peso total do rebanho, produção relativa da arroba por hectare ano e margem acumulada. Porque a gente tem os custos, certo? Se nós temos os custos e a gente tem o ganho de peso todo dia, naturalmente a gente faz uma conta de subtração e a gente sabe qual que é o nosso lucro diário. Então tudo isso você consegue imputar no sistema e entender boi por boi, lote por lote, qual que é a sua margem acumulada de lucro naquele sistema. E o que eu vou fazer com o peso diário do animal, tirando aqueles indicadores que já estão no software e entendendo como que isso se aplica dentro da nossa pecuária, seja no confinamento, seja no pasto. Então eu acho que assim, as 3 características que mais apresentam quais são as possíveis tomadas de decisões: nutrição, sanidade e comercialização. Nutrição, porque a gente sabe que a maior parte dos custos estão ali, certo? Na troca, quando você está com o boi fechado no coxo, você identifica que o sorgo está muito mais barato que o milho. Não, eu vou passar para o sorgo, até porque às vezes é até uma oportunidade de compra. Mas o lote fechado ali, na hora que você troca o sorgo pelo milho, você verifica que o desempenho dos animais não é mais o mesmo. Você está vendo aquilo lá dia a dia. Por mais que tenha um período de adaptação dos animais, claro, por conta da microbiota ruminal, a gente consegue perceber que o desempenho está sendo diferente. E é um desempenho que você só ia ver no final do confinamento, no final dos 90 dias. Porque você ia ver que a conta não ia fechar. E, às vezes, até o próprio software de gestão de nutrição, ele vai continuar a curva de ganho de peso para você normal. Você vai continuar aplicando aquilo que você esperava de nutrição. Só que ele, na hora que você vai fechar a conta, você identifica que não está batendo. Já aconteceu muito isso no confinamento. Eles falaram assim, nossa, mas pelo software de nutrição, os animais estão comendo muito. Não está batendo o peso. E na hora que vai lá no sistema e puxa o peso do sistema mesmo, que está pesando o animal todo dia, percebe que ajusta. Percebe que não, realmente, pelo peso que o lote tem, aqui está fazendo sentido. E não do que era de toda a regressão que tem no software de nutrição de confinamento. Da sanidade. O animal perdendo peso, ele está doente? Ah, mas os meus rondeiros no confinamento conseguem identificar um animal doente, conseguem tomar as providências. Vocês não concordam comigo que até um rondeiro, identificar um animal doente no meio de um lote, esse animal, pelo menos um ponto de score, ele já perdeu. Sendo que aqui, alguns quilos, com 20 quilos, você já consegue ver uma diferença muito grande no sistema e você já consegue passar um relatório para a sua equipe de sanidade dentro do confinamento e tomar alguma providência. E comercialização, que é, assim como a gente acabou de discutir aqui na palestra anterior, a oportunidade. Eu estou vendo os meus animais ganhando peso, eu sei quanto que eles têm de peso, eu estou vendo qual que é o ganho médio diário, vale a pena esticar, vale a pena cortar antes. Então eu visito o confinamento, o meu cliente fala assim, Gustavo, você está vendo esse boi aqui? Ele está redondo, né? Está gordo, está derramando de gordo. Realmente, mas ele está ganhando 2 quilos no dia. Por que eu vou bater? Por que eu não estico o lote uma semana, 15 dias? E é o que acontece quando um confinamento tem um sistema desse. E isso são tomadas de decisões que podem acontecer tanto para o grupo quanto para o lote. Quanto para o grupo, né, claro, o lote, e por indivíduo. Tanto de comercialização, descascando o lote ou não, vendendo um lote. Nutrição e sanidade. Sanidade identificando um lote doente ou identificando um animal só doente. Então, é um sistema individualizado. E pecuária de precisão é boi por boi. Tá? E se eu não fizer nada com essa informação? Então, a gente no comercial, a gente está acostumado a lidar com isso, né? Mas espera aí, qual que é o ROI que eu tenho com isso? Qual que eu vou instalar isso? Eu vou comprar esse equipamento, vai lá, eu tenho o sistema, mas o que isso vai me dar de retorno? É muito parecido com... por exemplo, se você comprar um barracão, se você não tiver nada para guardar debaixo, o que vai acontecer com ele?
Se você compra um brinco de identificação eletrônica e você não tem um software de gestão, o que você vai fazer com isso? Então, tudo depende da tomada de decisão da fazenda, tá? E a gente lida com essa informação aqui, que por toda a parte de inteligência da Coima e das outras empresas do mercado, a gente consegue estimar que apenas 20% das propriedades brasileiras possuem balanças bovinas. Então, o pecuarista, ele compra tudo no peso. Ele compra silagem a granel no peso, ele compra grãos no peso, tudo ele compra no peso, mas ele acaba não investindo numa informação básica de gestão, que é uma balança de pesagem bovina. E aqui eu não quero me prolongar muito, até porque já deu meu tempo, mas segundo essa pesquisa de Bell & Russell, eles fizeram isso em 2010, avaliando quais eram os principais fatores para baixa adoção de tecnologia em gado leiteiro. Então vamos lá, duas informações. 2010, gado leiteiro, tá? E é claro que aqui dividindo naqueles dois quadrados, eu assumo que algumas partes daquilo é responsabilidade da indústria e outras, a grande maioria, são dos produtores. Então aqui para a gente entender o que a gente precisa assumir de responsabilidade para a gente conseguir avançar com essa gestão no mercado. Então não é familiar com as tecnologias que estão disponíveis. A grande maioria não é familiar com o que está sendo disponível pelo mercado. Relação custo-benefício indesejável. Então, às vezes, aquela tecnologia que está lá no mercado está sendo oferecida, está sendo vendida, mas que não é fácil de entender o que vai ser feito com aquele equipamento, aquela forma de gestão. Muita informação fornecida sem saber o que fazer com ela. Então, aquela empresa que senta com você, mas olha, mostra aquele dashboard gigantesco, aquele monte de informação e você fica... acaba, nossa, isso é maravilhoso, isso vai resolver todos os meus problemas. Mas quando você vê na realidade, você tem o seu problema maior foi porque você fez um investimento que você não vai utilizar. Não possui tempo livre para trabalhar com a tecnologia. Então, algo que, poxa, tempo, se vale a pena, você tem que arrumar. Falta de valor econômico percebido. Também por conta da tecnologia, não conseguir mostrar isso claramente. Muito difícil e complicado de se usar. A tecnologia tem que ser fácil, né? Ela tem que ser aplicada, tem que ser de fácil usabilidade pelo produtor e responsabilidade nossa no mercado de se acostumar a isso e adaptar a isso. Falta de suporte técnico. Existem melhores alternativas facilmente realizadas manualmente. Então, se é facilmente realizada manualmente, já acaba com aquele conceito lá no começo, né? Porque tem que ser algo difícil de se ter. Falha em se adequar aos padrões de trabalho do produtor. Então a indústria tem que se adaptar a isso. E medo de tecnologia, analfabetismo computacional. Algo que a gente sabe que desde 2010 para hoje, né, muita coisa mudou, 12 anos, mas ainda existe no nosso segmento. Então, pecuária de precisão. Se eu quero sair daqui com uma imagem, o Gustavo Trivelin passou ali no Agrobit 2022 e ele deixou uma certa mensagem para nós. Qual foi? Que pecuária de precisão, para aderir a ela, você precisa ter um objetivo claro. Eu tenho um cliente que ele chegou em mim e falou assim, Gustavo, eu tenho um problema de insumos, eu não consigo ter um estoque e minha dieta muda constantemente. E eu quero medir, quando eu mudo minha dieta, qual que isso vai repercutir no desempenho, no ganho de peso diário dos meus animais. Então vocês percebam que ele tinha um objetivo claro. Ele chegou já com o problema dele. Eu mudo de insumo, eu quero medir que isso reflete um ganho de peso no confinamento. Então, ele ter o equipamento, ele ter a balança, vai resolver o teu problema. Então, principalmente, quando a dificuldade é na coleta da informação, quando a gestão na cabeça da parte gestora já tá feita, né, já está certa, é muito mais fácil a adesão e o sucesso daquela adoção. Entenda quais são os níveis de gestão na sua atividade. Então, primeiro de tudo, eu tenho que entender, poxa,
eu quero, nossa, esse sistema é fantástico, eu quero aderir a pecuária de precisão, mas eu tenho o básico. Né? Então isso tem que estar bem claro na cabeça do produtor antes de aderir a uma solução como essa. Não use a pecuária de precisão como um trampolim gerencial. Por quê? É claro, é lindo, maravilhoso, mas se você não resolver um problema anterior, de gestão, não vai solucionar seu problema. Já aconteceu de pecuaristas abordarem a gente falando assim, olha, eu quero ter isso na minha fazenda lá na Bahia porque eu quero resolver com o problema de roubo. Porque eu não confio nos meus funcionários. Como que você vai, se você não confia nos funcionários, o que vai adiantar você colocar um equipamento caro lá no meio do pasto para pesar os seus animais? Então o problema de gestão dele é muito mais na base, né, do que a pecuária de precisão vai conseguir solucionar. E adote com seriedade e compromisso, tanto do gestor quanto da equipe. Não adianta nada você aderir a uma tecnologia, você colocar no campo se a equipe não está engajada. Certo? Isso não é só para a pecuária de precisão, é para qualquer ferramenta de gestão que você vai implantar na sua propriedade pecuária. Então, a gente está aqui disponível, a gente está aqui amanhã também, fico à disposição, acesse o nosso Instagram, segue a Coima, a gente está direto trazendo soluções, buscando inovação tecnológica para a pecuária. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. Desculpa o tempo que eu passei. Obrigada, Gustavo. Obrigada, foi excelente. Obrigado. Ali, deixar então um presente na lembrança aqui da Agronomia. Obrigado, chefe. Valeu. Pessoal, obrigada por vocês estarem aqui, né, até esse horário, agora praticamente fechando o dia, 18 horas, 6 da tarde. Palavrinha com você ali fora. Deixa. Conosco, né, e falarmos sobre o que aconteceu.